Está no ar mais um programa Giro do Estilo, com a apresentação de Gisele Ribeiro. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. No Giro do Estilo de hoje, a gente conversa com a doutora Valquíria Monteiro, fisioterapeuta, mestranda em nutrição, referência em transformar a vida de mulheres com lipedema, reduzindo dor e inflamação. Eu estou vestida por Sou Consciente e a beleza por Socila Savassi. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada, você também é um prazer estar aqui. Conta um pouquinho pra gente, doutora Val, sobre a sua história, sua trajetória. A minha trajetória, o lipedema surgiu na minha vida, Gisele, porque eu sou paciente de lipedema. E quando eu tive o diagnóstico de lipedema, gente, infelizmente não havia nenhuma informação. Hoje ainda não tenho. Mas naquela época, há 7, 8 anos atrás, quando eu tive o diagnóstico de lipedema, não havia nenhuma referência. E eu comecei a pesquisar e acabei me especializando nessa área exatamente por uma opção mesmo para mim, né, de tratamento. Bacana. E assim, conta pra gente primeiramente o que é o lipedema, né? Então, assim, tem muitas pessoas que ainda não sabem o que é o lipedema. E hoje em dia ele é muito confundido também com obesidade, com simplesmente excesso de peso. Com certeza, o lipedema é daquelas doenças que ficaram ali esquecidas, sabe? Uhum. Gente, o lipedema foi descrito desde 1940, saiu o primeiro artigo científico sobre a doença, mas só em 2022 ele foi reconhecido como CID, tá? E ele é realmente confundido com obesidade, com celulite. Eles acham que a mulher é uma mulher preguiçosa, que é uma mulher que não se cuida, mas é uma doença que atinge a gordura, tá? É uma doença do tecido conjuntivo, é uma doença em que a mulher ela sente muita dor. Também é confundida com celulite, tá? E é uma doença que atinge muito a mulher, porque, gente, atinge a aparência e nós somos muito criticadas na aparência. E quais são os principais sintomas? Dor, tá? É aquela mulher que muitas vezes você não consegue encostar. Sabe quando você está deitada ali, o marido vem e coloca a perna em cima e você está sentindo dor? Quando você vira de lado, você está sentindo dor. Quando você está ali fazendo uma caminhada, não consegue fazer exercícios físicos corretamente porque está sentindo dor. Então, uma das coisas marcantes no lipedema é a dor. Tirando a dor, edema, a gente tem ali um edema muito presente, tá? Roxinhos inexplicáveis aparecem também, mas eu acho que o que marca mais é dor. E dor tem um mesmo. sinal de alerta? Olha, tem sim. Tá? Eu acho que um sinal de alerta são os picos hormonais, porque se o seu corpo passou por transformações, se você notou que você está inchando mais, está acumulando mais gordura, na puberdade, ali, quando você tem a primeira menstruação, é muito comum o surgimento do lipedema. Também na gravidez, tá? Então, todos os picos hormonais estão envolvidos nisso aí. Então, puberdade, gravidez, menopausa, gente. A mulher normal, assim, ela já sofre com a menopausa. A mulher com lipedema, ela vai ter uns gatilhos muito importantes, e o da menopausa é um dos piores. Então, começou a sentir que o corpo está transformando, que está sentindo muita dor, que tem edemas ali, aqueles roxos que aparecem que você não sabe de onde que bateu ali, é um sinal de alerta. E como que a fisioterapia auxilia nesse tratamento da mulher com lipedema? O fisioterapeuta, ele tem um papel importantíssimo, tá? Porque a gente consegue gerenciar toda essa inflamação, essa cascata inflamatória que vai acontecendo com sessões de tratamento, dos quais a drenagem linfática é muito importante e faz parte dos protocolos, mas a gente tem inúmeros recursos que a gente consegue fazer o gerenciamento dessa doença, inclusive regredindo os seus graus. Eu até mencionei mulher com lipedema, mas no homem também, não é isso, doutora? Olha, por incrível que pareça, sim, homens também têm lipedema, mas desse tempo todo que eu trato somente lipedema, eu só tive 2 pacientes homens, porque 1% só desses pacientes são homens, tá? Então, mas homens também têm lipedema? Tem, sim. 1% desses homens.
E mestrando aí nutrição, conta pra gente, para os nossos estilosos, como que a nutrição auxilia nesse procedimento aí do tratamento? A nutrição, ela tem aquele papel gigante e importante, porque a gente precisa mudar a chave, gente. Mudança de chave. Existem algumas alergias alimentares, existem algumas sensibilidades alimentares muito importantes, e o gerenciamento dessa inflamação, ele passa por uma dieta, por uma mudança de vida e por esse controle nutricional que precisa ser muito pontual na mulher com lipedema. E existem evidências científicas recentes que comprovam a melhora com esse tipo de abordagem? Sim, muitas evidências. Gente, a gente está passando por um momento excelente de transformação agora no lipedema. Muitas pesquisas saindo, a gente está indo aí para um congresso mundial. Eu tenho 4 trabalhos para apresentar nesse congresso mundial. E tem mudado muito esse cenário. Da época que eu descobri ter lipedema, 7, 8 anos atrás, para agora, a gente tem muitos trabalhos científicos sendo publicados e a gente vê que a mudança de chave, essa virada de chave na nutrição, na atividade física, é o mais importante no tratamento da mulher com lipedema. E com relação à autoestima, né? Como que o lipedema ele afeta a autoestima, a relação com o corpo e até o estilo de vida das mulheres? Olha, isso aí é o que acho que é o que mais pega, tá? Porque lipedema, ele atinge o corpo, mas a alma também. Tá? Uhum. Então, o que acontece? Essa mulher, ela é muito atingida naquilo que a gente tem de mais precioso, o corpo, gente. E o corpo da mulher, infelizmente, o que acontece? Todo mundo dá a sua opinião sobre o corpo da mulher. E você já pensou você ter que ficar o tempo todo coberta, não conseguir usar um short, não conseguir usar uma roupa? No meu caso, que tem lipedema nos braços, isso me prende muito, porque muitas vezes a perna a gente ainda consegue esconder com mais facilidade. Sim. Os braços. A gente fala muito de lipedema em pernas, mas braços são atingidos em pelo menos 30% Sim. dessas mulheres com lipedema. E isso atinge a gente muito. Então, assim, o emocional fica muito abalado. O tratamento também do lipedema passa por esse controle emocional, né? Passa por terapias, porque a gente precisa, inclusive, aceitar melhor, né, o nosso corpo e a doença, e não ligar tanto para as coisas que as pessoas falam com a gente. Sim. Porque todo mundo vem dar opinião, muitas vezes, no nosso corpo, né? Verdade. E tem algum caso transformador, doutora, que você poderia compartilhar com a gente? Olha, tem sim. Eu tenho alguns casos de pacientes, mas você sabe uma paciente que me marcou muito? É uma paciente que eu tenho de 82 anos. A hora que ela assistir isso aqui, ela vai saber que eu estou falando com ela. Por que ela me marcou? Porque foi uma paciente que ela ficou a vida inteira sofrendo, tendo ali o problema com as pernas. Então ela tem muito inchaço, muita dor. A perna, ela tem um tipo de lipedema que atinge muito a panturrilha. A panturrilha dela é gigante, só que ela nunca encontrou tratamento adequado. E eu conheci a filha dela por acaso, numa viagem que eu fiz. E a gente conversando, e eu falando com ela que eu trabalhava com isso, que é o meu foco, que eu inclusive tenho. Ela falou assim, olha, eu acho que a minha mãe tem isso também. E aí ela trouxe a mãe, eu fiz uma avaliação e a gente fez um tratamento ali. Eu fiz um protocolo com ela. Gente, hoje ela tem qualidade de vida. Ela chegou aqui usando muletas, hoje ela anda perfeitamente, ela não sente mais dor. Então eu acho que me marcou, sabe por quê? Pelo tempo que ela ficou sem diagnóstico. Hoje a gente luta para que mulheres nenhuma cheguem a 80 anos sem um tratamento. Então esse caso para mim foi muito marcante. É marcante mesmo, viu? E com relação à atividade física, tem alguma atividade específica para quem tem, para o portador de lipedema? Específica, não. Mas a gente tem algumas atividades que são bem adequadas. Uma delas, hidroginástica, gente. Aquela pressão hidrostática que ocorre na água, ele vai fazendo ali uma drenagem linfática natural. Então, é muito bom a hidroginástica. Mas pode ser feito tudo, tá? Não tem ali uma atividade proibida, nem uma atividade permitida. Eu acho que a atividade física é aquela que você faz com prazer. Sim. E no caso, para quem desconfia que está com lipedema, o que a pessoa tem que fazer? Olha,
A gente, quando começa a ler ali a lista de sintomas, a gente sabe que é com a gente. Porque quando você vê dor, né, ali constante, você nunca esquece que você tem pernas, está sempre latejando, sempre doendo, edemas e tudo mais que vai acontecendo. Quando a gente lê esses sintomas, a gente sabe que é com a gente. Se você tem lipedema, desconfie que tem lipedema, procure um profissional especializado, procure um médico, procure um fisioterapeuta para você fazer uma avaliação. Muito bem, doutora. E qual que é a mensagem que você deixa para quem está sentindo esse tipo de dor, de inchaço, com os sintomas do lipedema? Lipedema tem tratamento, não sofra sozinha, procure ajuda. A gente tem, inclusive, grupos de ajuda. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem o Lipedema Y, que é a minha associação. Então, se você desconfia que tem lipedema, não fique aí sofrendo sozinha. Vem, procure tratamento, que com certeza você vai melhorar. Muito bem. E a gente já está indo para as considerações finais. Eu falo que é uma pena, né, gente? Porque tá tão gostoso que esse bate-papo. Mas, assim, de todas as perguntas que eu fiz, tem alguma que você gostaria de ressaltar, algum ponto específico ou algo que não foi perguntado? Eu acho que, gente, se você tem aquela celulite resistente, que você já tentou de tudo tratar esteticamente e nada resolveu, provavelmente você tem lipedema. Então, procure tratamento. Muito bem, doutora. Quer deixar os contatos para quem estiver, né, interessada em conhecer seu trabalho? Sim, posso deixar sim. O meu Instagram é @doutora Valquíria Monteiro. Lá, gente, eu compartilho tudo sobre lipedema. Eu falo que ele é um manual de sobrevivência no lipedema, então pode me seguir lá que você vai com certeza encontrar todas as informações sobre lipedema para te ajudar a saber se você tem lipedema ou então você que já tem o diagnóstico de lipedema, você vai encontrar ali muita coisa para o seu tratamento. Muito obrigada, doutora, por compartilhar conhecimentos. Por nada. E a gente vai ficando por aqui e até o próximo programa Giro do Estilo.